Pino, vamos chamar aí os integrantes do próximo painel que vão estar conosco a partir de agora para discutir questão de habitação aqui no centro, é importante. Habitação, fundamental. Então vamos chamar a secretária executiva de habitação, Elizabeth França, Pedro. Vamos chamar também o secretário municipal de urbanismo e licenciamento, Marcos Duque Gadelho, o arquiteto e CEO da Planta.inc, Gil Blanche, e Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Secov. Por favor. Enquanto nós estamos recebendo aqui, né, lembro que vai ter sorteio mais tarde, então fiquem aqui conosco. Vocês que ficarem até o fim do evento vão poder ser premiados aí com um sorteio muito legal. São prêmios que foram selecionados pela nossa equipe. Diga, Sabino. Enquanto, Pedro, os nossos convidados se acomodam, a gente vai assistir uma reportagem especial sobre como a Prefeitura está trabalhando para transformar o centro de São Paulo. Grandes cidades, em constante ebulição, metrópoles que se reinventam e se redesenham. Foi assim com Nova York. A cidade mudou com a revitalização do centro. Até a década de 80, a região tinha altos índices de violência e era sinônimo de tráfico de drogas e de prostituição. Com investimentos do poder público e privado, hoje a Times Square é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo e um dos mais importantes centros comerciais do planeta. Agora é a vez do centro de São Paulo. A prefeitura está priorizando a região. A estratégia é turbinar os investimentos, contando com o mercado imobiliário, estimulando empreendimentos e negócios variados. Quando você fala em revitalização através da ocupação das edificações existentes e das edificações novas, é porque a gente pode ver oportunidades que vão atender, que podem atender a muitos públicos, sejam eles de investidores, sejam eles de usuários, de moradores, né, da cidade. É nessa linha que caminham os editais que estão saindo do forno. A concessão do Lago Paissandu, por exemplo, prevê investimentos privados de 190 milhões para a recuperação de áreas e imóveis, para estimular atividades culturais, comerciais e voltadas para a educação. O edital do Parque Dom Pedro II traça uma revitalização completa do terminal de ônibus, com um grande projeto de arquitetura e criação de áreas verdes, integradas a espaços para eventos. Para o bairro da Liberdade, a Prefeitura quer a participação do mercado para criar a maior esplanada de cultura oriental do mundo, com mais de 11 mil metros quadrados, além de espaços para feiras, restaurantes e projetos de inovação. Além do investimento do setor privado, a Prefeitura também vai pôr a mão na massa. Deve começar nos próximos dias a já anunciada a reforma completa do calçadão do Triângulo Histórico, formado entre as ruas Boa Vista, Líbero Badaró e Benjamin Constant. Essas iniciativas buscam aumentar a percepção positiva em relação ao centro, gerando mais interesse das pessoas e, consequentemente, do mercado, contribuindo no processo de revitalização. Já é possível encontrar no centro da cidade de São Paulo prédios como este aqui. Hoje, com uma fachada bonita, sustentável, mas até pouco tempo atrás esse prédio não tinha uso. Na reforma, ele foi requalificado. De comercial, foi transformado em um prédio residencial. Ao todo, são mais de 50 apartamentos. Tem de 30 metros a 150 metros quadrados, todos muito modernos, como este aqui. E eles seguem os padrões atuais de segurança, sustentabilidade e uma boa dose de conforto. A região central tem seus desafios. A Prefeitura realiza ações, como vagas em hotéis, instalar abrigos modulares para pessoas em situação de rua. Houve também reforço no atendimento aos dependentes químicos em centros de acolhida. Para reforçar a segurança, na região serão instaladas 2.500 câmeras inteligentes, com recurso de identificação facial e detecção de movimento.
iluminação moderna, reforço em policiamento como a Operação Delegada, que amplia de 1.200 para 2.400 vagas para policiais militares, como a Operação Caronte, que combate o tráfico de drogas na região central. Para fazer toda a engrenagem girar, a luta é constante para desburocratizar processos. A gente tem um problema que é meio que cultural, que é a burocracia, é a demora, é a falta de todos remarem para o mesmo lado. Isso não é um problema do prefeito ou da prefeitura, isso é um problema de todos nós. Quem já escolheu o centro para viver está otimista com o futuro, como o fotógrafo Israel Golino, que mora próximo ao Minhocão e vive intensamente o centro da capital paulista. O centro ele une porque o fotógrafo ele está o tempo inteiro com um olhar atento, o arquiteto também. Então unir essas duas paixões e andar no centro de São Paulo é você estar o tempo inteiro querendo fazer foto. As texturas urbanas, os edifícios, os detalhes, né? Você pegar uma arquitetura contemporânea que está sendo erguida com uma arquitetura antiga e com uma arquitetura que está sendo reformada, retrofitada, é apaixonante você ver isso acontecer no centro histórico de uma cidade. Você vê que a vida não para, o centro nunca vai parar. Bom, vamos começar então aqui a nossa conversa com os nossos convidados desse painel. Eu queria começar com o secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento, Marcos Gadelho, porque a gente queria entender um pouquinho de tudo isso que foi anunciado, de todas essas melhorias, como trazer essa iniciativa privada para o centro e que tipo de benefício que essa iniciativa privada vai ter que oferecer para merecer uma contrapartida da prefeitura. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Acho que é muito bom começar a fala com um vídeo desse, como o próprio prefeito mencionou. Ele já fala por si só muitas coisas. Então, esse é um facilitador. Eu queria cumprimentar o prefeito, os realizadores e patrocinadores, o João Saad, o Johnny Saad, amigo, o Cotati, e cumprimentar as estruturas da prefeitura, a Associação Comercial, da Bandeirantes, todos que estão aqui presentes, e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Essa colocação sua, Sabina, acho que é muito importante, porque nós estamos numa cidade com mais de 12 milhões de habitantes, aproximadamente 12 milhões de habitantes. Uma das 5 maiores cidades do mundo, populosas do mundo. Nós sabemos das implicações que tem numa cidade como essa. O prefeito mencionou uma coisa que é interessante sobre a questão do centro. Precisamos entender que teve um momento em São Paulo em que o centro era muito importante, depois caminhou para a Paulista, depois caminhou para a Faria Lima, depois caminhou para a Berrini. São fases sazonais que vão mudando a cidade, de investimentos que atraem algumas regiões. Tá certo? E esta região de São Paulo, que é central, carece de uma renovação. As principais cidades do mundo têm o seu centro como uma grande fonte de atração, receita e turismo. É uma pena que São Paulo não esteja acontecendo isso. E a determinação que eu tive como secretário pelo prefeito falou: Gadelho, nós temos que renovar esse centro. Vamos ver todas as medidas possíveis. Eu não quero me delongar nesse assunto, mas seu objetivo é o que você falou. Por exemplo, você tem que ter ferramentas técnicas que permitam acontecer isso. O Requalifica foi uma ferramenta importantíssima que surgiu e que hoje lhe dá condições, efetivamente, para atrair investimentos. O Pio Central, a IU, hoje, a atração dessa área, é muito importante porque, principalmente, uma coisa que fala e que os empresários cobravam muito, principalmente na região do setor central, setor histórico, tá certo? Que era você ter a outorga onerosa zero. Porque não era possível você pagar outorga para investir nessa região. Foi determinação do prefeito. Eu quero outorga onerosa zero. E também eu quero na Sé e na República. Por quê? Não é que eu quero. A cidade precisa disso. Então, estou mencionando que são os diálogos nossos internos de secretário que aconteceram. Agora, se você não tiver uma determinação política, um estímulo para isso, ou a firmeza desse fato, isso não acontece. Porque a gente sabe os entraves todos e o que tem como contraponto em relação a isso. Então, esses dois itens, principalmente, trouxeram muita força. E uma coisa que você abordou, acho que eu estou atropelando um pouquinho na fala, mas é importante, a questão dos bens tombados, tá certo? Isso era coisa de muitos anos que se queria. Eu estou te falando que eu tive o privilégio de dirigir o Condefat já. Eu já passei por isso do outro lado da cadeira. Então, a gente sabe das dificuldades que tem os empresários para passarem por isso. Mas tem uma das coisas que está acontecendo, inclusive, que foi anunciado agora pela Tarsila, que eu acho que é uma coisa interessante. Eu cito só como exemplo o prédio da Light, a reconversão do prédio da Light. Ou seja, a transformação de um bem tombado em fonte de receita.
porque normalmente quer se transformar em museu. Não que não tenha que ter museu, tem que ter museu, mas tem alguns prédios que não cabe esse tipo de coisa. Então, eu acho que essas iniciativas que foram anunciadas aqui hoje, pequenos prédios tombados, vão se tornar fontes de receita. Eu aposto nisso. Secretária Elizabeth França, pelo último censo que a gente tem, 400 mil pessoas vivem no centro, se eu não estiver enganado aqui no dado que eu pesquisei. Como atrair as pessoas para o centro? É importante que as pessoas venham morar no centro. Aqui nós estamos falando da exploração imobiliária, a gente vai tocar depois na questão da moradia de interesse social. Mas mais para o setor imobiliário, até porque temos alguém aqui para depois seguir no assunto nesse painel. Como que a Prefeitura está trabalhando por isso e quais são as perspectivas que a senhora tem de povoar mais o centro? Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que o centro da cidade de São Paulo é um lugar tão maravilhoso que, com todas essas novas legislações, né, que requalifica, e o PIO, e também da parte de habitação, o programa Pode Entrar, a gente nem vai fazer muito esforço para atrair as pessoas para morar no centro, principalmente pela questão da proximidade das vagas de trabalho. Nós sabemos que tem muitas pessoas que moram, né, que trabalham no centro, um contingente enorme, e que se desloca algumas horas para chegar aqui na região central. E isso é uma fonte, sim, básica de atração, né? Você vir aqui morar no centro e trabalhar próximo de, sem ter esses grandes deslocamentos. Além disso, como eu sou arquiteta, eu acho que é importante a gente anunciar também que a região central da cidade de São Paulo, como disse o colega arquiteto ali, ela tem o maior patrimônio da arquitetura moderna do mundo. Nós somos super visitados, não é só para ver o Copan, Itália, prédios que, com essas novas legislações e novos incentivos que nós estamos tendo aqui, eu acredito que muitos empresários vão ter uma vontade enorme, a gente já vê isso, né, de não só retrofitar, mas também fazer novas habitações. Então, eu fico muito tranquila, queria parabenizar ao prefeito e a todos os secretários que trabalharam nessa montagem, porque eu acho que, como o colega Gadelho disse, a gente quer um centro novo, mas a gente precisa desburocratizar, principalmente nessa área de aprovação, patrimônio e tudo mais, que é sempre muito complicado. Então, nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Acho que traremos até mais de 200 mil pessoas para a região central. Obrigado, secretária. Eu queria puxar para a conversa também, por favor, o senhor Cláudio Bernardes, que é vice-presidente do Secov, porque a gente está falando de tantas melhorias no centro, a gente está falando de iniciativas da própria prefeitura para trazer habitação de interesse social, mas como é que a iniciativa privada também pode se interessar? Como é que a iniciativa privada vem para esse projeto? Porque a participação dela é fundamental para que tudo dê certo. Bom, boa tarde a todos, aqui os meus companheiros. Queria também parabenizar o prefeito, Johnny, pela iniciativa importantíssima. O prefeito tem tido uma sensibilidade e uma vontade política tão importantes nesse processo, prefeito. Como eu aqui, eu acho que muitos de vocês acompanham esse processo de tentativa de revitalização do centro, acho que há mais de 30 anos. E sem esta sensibilidade que o senhor está tendo, e sem essa vontade política de fazer acontecer, obviamente, não acontece uma revitalização do centro. Nós estamos num caminho muito bom. Uma revitalização do centro não acontece com ações isoladas, espalhadas no tempo, como vem acontecendo. A gente precisa de uma estratégia global, precisa de um plano urbanístico coeso, bem estruturado, e ações incrementais planejadas cronologicamente. Parece que isso está acontecendo. Então, isso, para a iniciativa privada, é uma coisa importante. Você está respaldado dentro de um processo onde existe uma estratégia. Essa estratégia global, me parece, ainda precisa ajustes, né? Nós ainda não estamos vislumbrando essa estratégia global, embora a gente enxergue o plano, enxergue as ações que estão acontecendo, todas elas na direção correta, mas a gente precisa dessa estratégia global ainda. Mas isso não diminui o fato de que nós teremos interesse em investir, obviamente, no centro, enxergando o que vai acontecer. Então, quando você tem um processo de revitalização do centro, que é uma coisa que aconteceu em muitas cidades, e aqui não tem por que não acontecer,
obviamente, precisam de muitas ações. E a Prefeitura precisa ir na frente e mostrar que ela vai fazer e que isso vai funcionar. Então, obviamente, existem ações preliminares dentro de processos de revitalização de centro que aconteceram no mundo inteiro, questões como moradores de rua, questões como segurança, quer dizer, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil, nós temos que ter tolerância zero com crimes com violência à pessoa. Não é mais possível que a pessoa não possa se andar na rua num centro da cidade. Então, essas questões são preliminares, né? Eu acho que a gente teria que começar um movimento aqui para que no Brasil inteiro a gente pudesse ter uma posição dessa. Quer dizer, agora eu estou saindo um pouco do assunto, prefeito, mas isso cala muito fundo aqui como cidadão. A gente vê um bandido aí que comete crime com violência à pessoa, dali 2 dias ele está na rua de novo, porque tem uma progressão de regime que é absurda. Não pode ter progressão de regime para quem comete crime com violência às pessoas. Então, essas ações preliminares são importantes. Agora, fora essas ações preliminares, tem essas outras questões dessas ações incrementais que vão mostrar para a iniciativa privada que é para valer o processo. Eu estou muito confiante nesse processo. Eu acho que, prefeito, se a gente puder construir uma estratégia global, onde a gente faça ações incrementais que vão fazendo com que a própria população e a comunidade empresarial sinta que agora é para valer, não tem a menor dúvida que todo mundo vai se engajar nesse processo e fazer com que a gente volte a ter um centro que São Paulo merece. Muito bem. Cláudio Bernardes do Secov conosco aqui nesse painel 2 do Fórum Todos pelo Centro, né, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, com representantes da Prefeitura e também da sociedade civil. Gil Blanche, para quem não conhece o Gil Blanche, ele é arquiteto, é o CEO do Planta Inc., e é especialista em retrofit. Ele vai explicar, aqui todo mundo já sabe o que é retrofit, mas quem está em casa ouvindo pela Rádio Bandeirantes, acompanhando pelo YouTube, talvez não saiba. Rapidamente, o que é o retrofit e como retrofitar, né? Já existe esse verbo agora. Os imóveis aqui do centro de São Paulo, qual que é a ideia que você pode trazer para a gente nesse debate aqui, Gil? Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? E parabenizar o prefeito pela vontade, atitude em direção a requalificação da Zona Central. Eu estudei aqui, passei todo o meu tempo aqui, e caminhando da escola da cidade para casa, eu via dezenas de prédios subutilizados. Depois tive um primeiro projeto que também trabalhava com a requalificação de prédios e pude mapear no centro expandido de São Paulo quantos imóveis subutilizados tinham na cidade. Obviamente, aqueles que a gente conseguiu, né, mapear, mas a gente tem um mapeamento de centenas de prédios. Vários deles que a gente identificava que imediatamente poderiam ser transformados, e vários deles de um dono apenas, né? Então, me parecia, como uma resposta a essa história da gentrificação, né, que ter uma pessoa, uma família sentada em cima de um imóvel que pode virar moradia para centenas de famílias, já é uma resposta imediata a construir metro quadrado para ser vendido, ser alugado, sem que você esteja gentrificando o bairro, a cidade, tá certo? Então, essa vontade que o prefeito tem demonstrado é importantíssima. São Paulo é, talvez, a cidade mais complexa do hemisfério sul do planeta, né? E o centro de São Paulo tem sido piloto para muita coisa. É daqui que a gente sustenta o país com imagens, com inteligência, com poesia, com fotografia, e muita coisa sai do centro. A economia criativa, nos últimos 15 anos, tem transformado a região central de São Paulo, e agora ter o poder público apoiando, né, essa transformação é incrível, né? Vou responder a sua pergunta para não me prolongar mais a minha paixão, mas, basicamente, assim, a requalificação de prédios pode ser prédios residenciais, que já são residências e que estão, velhos, desatualizados, ou pode ser a requalificação, como tem acontecido muito, por exemplo, na região de Wall Street, em Nova York, que são prédios que eram bancos, que não tem mais sentido ter
5 mil pessoas trabalhando num prédio. A pandemia foi fundamental nesse sentido, com trabalho remoto. Muitos prédios que não são o AAA, da Faria Lima, etc., ficaram abandonados, não só no centro, mas em vários lugares da cidade. E é possível, sim, transformar um prédio comercial em residência. Então, existe a requalificação mantendo o uso e a requalificação com mudança de uso. O retrofit é esse nome carinhoso que se deu para requalificação, para reforma, tá certo? Que pode ser mantendo o uso ou mudando o uso. Depois eu comento mais sobre o potencial que São Paulo tem de transformar inúmeros prédios em residência, principalmente na região central, com déficit habitacional de 17 milhões. Mas deixa eu te interromper, essa é uma tendência aqui, a gente transferir o que é comercial hoje para ser residencial, na tua avaliação? O centro comercial de São Paulo foi no centro, até os anos 90. E hoje você tem inúmeros prédios que eram comerciais e que estão vazios. E esses prédios, sim, têm o potencial de serem transformados em residência. A Planta Inc. já investiu 400 milhões de reais em requalificação de prédios na região central. A gente tem 8 prédios sendo requalificados, 3 já entregues e 5 sendo requalificados. Sim, tem muito mais o que fazer aqui, e a gente pode comentar um pouquinho daquilo que seria fundamental. Eu, inclusive, gostaria de trazer 2 temáticas em breve sobre o que é fundamental para isso acontecer. Vamos para uma segunda rodada aqui de perguntas para os nossos convidados, nessa discussão que a gente está tendo sobre a revitalização do centro no fórum Todos pelo Centro, promovido aí pela Rádio Bandeirantes e pela Band News. E eu queria voltar ao vice-presidente do Secov, o senhor Cláudio Bernardes, dizendo o seguinte: o senhor pontuou ali que a prefeitura tem que ir na frente, dar um sinal, para que a iniciativa privada venha na sequência. Falta alguma coisa? Porque, assim, prefeitos, secretários estão anunciando hoje aqui muitas iniciativas. Como disse o presidente do Grupo Bandeirantes, é pouco a pouco. Nós não vamos recuperar o centro de uma vez por todas. O que está faltando para incentivar ainda mais a iniciativa privada a vir? E o senhor já conhece iniciativas de investimentos privados que estão sendo feitos aqui no centro? Sempre tiveram iniciativas de investimento. Eu mesmo fui, acho que, um dos precursores no retrofit na cidade de São Paulo. Há 20 anos atrás, fiz o retrofit de 2 prédios com muita dificuldade de aprovação, sem financiamento, quer dizer, era muito mais difícil na época. Então, sempre existem essas investidas, essas tentativas. Mas, quando eu falo em ir na frente, por exemplo, essa questão que o prefeito anunciou hoje, eu não sabia, né, desses incentivos. É muito importante isso que está sendo oferecido aí, a questão do investimento, não um subsídio, mas uma forma de subsídio no investimento é uma coisa importante, mas mais importante que isso é essa questão da desapropriação. Porque muitas vezes você tem um prédio com uma série enorme de proprietários, você não consegue viabilizar compras no edifício para fazer o retrofit. A hora que a prefeitura pode desapropriar e depois receber esse dinheiro do empresário, isso facilita muito o processo. Então, são questões muito importantes que facilitam muito. Mas quando eu falo ir na frente, é o seguinte: quando você vai fazer um empreendimento imobiliário em algum lugar, esse lugar precisa ter atratividade. Ele precisa ser um empreendimento cujas unidades vão ser de interesse das pessoas que querem comprar. Normalmente, esse empreendimento tem que estar em algum local que seja atrativo, que seja seguro, que tenha as condições de comodidade mínimas. Para ter valor de mercado, né? Para alguém se interessar, senão o empresário não vai, por mais que existam alguns incentivos importantíssimos do ponto de vista de legislação e etc. Então, o caminho está muito certo, mas precisa-se ter uma requalificação, por exemplo, dos espaços públicos, que, aliás, eu acho que é um dos assuntos desse tema, e a requalificação dos espaços públicos é absolutamente fundamental para que haja essa atratividade dos empresários nos locais. Por quê? A atratividade do empresário está ligada ao desejo de quem vai comprar. Então, quem vai comprar, quer comprar num local que seja interessante, que seja agradável. Então, eu acho que esse ir na frente, além de todos os incentivos da estruturação jurídica, legal, etc., é a requalificação dos espaços públicos nos locais onde a gente possa fazer isso. Lógico, isso pode ser feito de maneira paulatina, mas dentro de uma estratégia que todo mundo conheça e saiba para onde vai. Senhor Cláudio, o senhor começou a sua resposta dizendo o seguinte: eu não sabia desses incentivos todos. Ninguém sabia.
Essa notícia está sendo dada em primeira mão aqui no Fórum Todos pelo Centro. De novo, a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, saindo na frente nas informações sobre a cidade. Parabéns a Bandeirantes pelo furo e ao prefeito pelos incentivos. Até por isso, viu, secretário Marcos Gadelha, eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor que já viu muita coisa, por que esse projeto aqui tende a dar certo, na tua opinião? Olha, eu acho que complementando até a fala do Cláudio aqui, acho que é interessante essa abordagem pelo seguinte, quando ele fala que nós precisamos, enquanto estrutura pública, dar os incentivos, não tem a menor dúvida. E está sendo feito isso, porque é importante. O prefeito já anunciou por diversas vezes, porque um dos itens que, até quando o prefeito sancionou a situação comercial, ele saiu na frente e falou, o item número 1 é segurança. Então, as providências que estão sendo tomadas para a região são fantásticas. Não só no contingente da própria prefeitura com a sua guarda municipal, como o contato, o trato com a Polícia Civil, até o doutor Roberto aqui, e com a Polícia Militar, está um trabalho muito, muito bom em relação a isso. E o que está aumentando de viaturas, motocicletas, várias coisas, para poder estimular essa região central e que seja ágil essa questão da segurança. Então, isso é uma coisa que não temos qualquer dúvida a respeito. Agora, nós estamos fazendo projetos de investimento, que o prefeito já mencionou, questão da Praça da Sé. A revitalização dela é fundamental. A questão do calçadão da Praça da Sé. Nós temos 23 ruas que vão sofrer melhorias. Nós temos 7 perimetrais e nós temos 16 ruas no calçadão. Quer dizer, isso já vai trazer uma transformação muito grande. Um dos problemas hoje é caminhar no calçadão. Nós sabemos disso, a questão daquelas pedras todas trazem problemas seríssimos. E os comerciantes também reclamam disso, dessa situação. Então, a questão do calçadão já vai ser um grande atrativo. A questão do próprio incentivo, nós temos a questão do Parque Dom Pedro, que é um projeto que passou aqui maravilhoso. Isso daqui vai estimular totalmente. A Casa das Retortas, o que está sendo discutido, e que o prefeito também já mencionou, nós vamos retomar a Casa das Retortas, porque é um bem municipal, e vai ter uma atividade lá muito interessante para desenvolver atividade empresarial e também atividade da prefeitura. Quer dizer, isso é muito interessante. A questão do correio, como ele já mencionou, são várias ações que nós estamos fazendo, que isso é um grande atrativo. A questão que eu insisto muito nessa discussão dos bens tombados, porque vários dos bens no município, essa desapropriação vai facilitar muito, nós temos por muitos anos questões de heranças travando prédios vazios na cidade de São Paulo. Discussões familiares que não têm solução. E talvez não, essa iniciativa vai ser uma solução muito apropriada para acabar com esse problema, ou minimizá-lo, pelo menos. E uma das coisas que a gente faz uma provocação, eu como arquiteto urbanista, é que o empresário gosta muito de construir perto do Parque Ibirapuera outros parques. É a grande atração do chamamento na propaganda. Eu acho o seguinte, construir perto de um bem tombado é importante no mundo todo. No mundo todo se traz isso daí. Nós temos um exemplo magnífico aqui na Avenida Paulista, Casa das Rosas. Esse empreendimento da Casa das Rosas foi divulgado mundialmente, e temos outros na cidade de São Paulo, importantíssimo. A própria localização da Porto Seguro, no Campos Elíseos, é um prédio amplamente divulgado. Então, eu acho o seguinte, à medida que a prefeitura apresenta esse estímulo para que os empresários venham, e deixando claro, a questão do Pio Central, nós temos incentivos, e no Requalifica, incentivos fiscais e edilícios. Quer dizer, não é só a questão, a vontade, não, está concreto. A prefeitura está abrindo mão de PTU, de ISS, de várias coisas, para estimular o empresário. Tem prazo. Tem uns 5 anos lá para começar, para terminar. Não dá para poder abrir mão disso. É uma das discussões. E uma coisa também, eu estou querendo falar rápido para dar oportunidade para os outros, mas uma coisa que eu quero dizer também é o seguinte, Sabino e Pedro, eu acho que essa questão que está acontecendo aqui também foi surpresa para alguns secretários. Eu até cumprimento os demais secretários pela iniciativa, que alguns também eu tive essa surpresa. Sabia que estava para acontecer, mas não sabia que ia acontecer aqui hoje. Mas eu digo que esse entrosamento que o prefeito propiciou entre os secretários, as ações são intersecretariais. Isso é muito importante para a gente. Porque você sabe concretamente o que está pensando. Nós temos subprefeitos aqui que trabalham como secretários. A ação deles, e são ações importantíssimas. A renovação das praças todinhas que estão sendo feitas. É uma coisa que dá uma vitalidade para a cidade, estimula o transeunte. E a questão do Pio Central também, que é importante a gente abordar, é garantir um transporte apropriado na cidade de São Paulo. Nós temos em torno de 2 milhões de pessoas que frequentam o centro da cidade por dia. É uma coisa muito relevante isso. Agora, você imagine, e também quando nós estamos estimulando a construção da habitação no centro, nós não queremos simplesmente estimular só a habitação de interesse social, que no Pio Central corresponde a 10% da área central em ZEIS.
É uma coisa muito importante de ser formada. Entendeu? Então, quero dizer assim, a ideia de trazer para o centro são todos os segmentos sociais. Não é falar, é uma especificamente, não. Nós queremos que realmente a cidade seja viva, que todos participem, porque esse comércio local precisa que todos estejam nessa situação de moradia. O senhor falou de habitação de interesse social, gancho para a gente trazer a secretária Elizabeth França de novo para a nossa conversa. Secretária, habitação de interesse social, o que ela vai significar nesse pacote de revitalização do centro? O que já aconteceu? O que vai acontecer? Como é que está esse planejamento, secretário, por favor? Bem, eu acho que o dado mais importante em relação a isso é que, na aprovação do PIO Central, 40% dos valores arrecadados são destinados para habitação de interesse social. Acho que esse é o elemento mais importante para garantir esse mix de renda na região central. Aliás, se a senhora me permite, me perdoe interrompê-la, explica para a gente, em poucas palavras, o que é habitação de interesse social, por favor. Habitação de interesse social é aquela destinada a famílias de baixa renda, que necessariamente, para morar em alguma região mais nobre, como a região central, necessitam de subsídios da prefeitura. As famílias de baixa renda não conseguem fazer aquisições no mercado sem subsídios públicos. Então, com essa garantia do PIO de 40% para a construção de habitação de baixa renda, é importantíssimo, é uma coisa que acho que todo mundo estava aguardando, porque a gente tem muito debate na sociedade, né? Voltando até ao ponto inicial que o presidente da Band falou, do apoio que a gente precisa da comunicação, dizendo, não, as ações vão causar a expulsão das famílias pobres e vai gentrificar e tudo mais, que é só ter uma classe social. Não é o caso da cidade de São Paulo, na medida que o PIO Central já garante, como lei, 40% para habitação de interesse social. E aí também é importante destacar que a gente tem muito prédio ocupado hoje em dia por movimentos de moradia, e o nosso secretário da Habitação, João Farias, que está em férias, tem reunido os movimentos de moradia para termos um trabalho conjunto de revitalização desses prédios ocupados na região central, inclusive muitos que são patrimônio histórico e que a gente vai ter que dar um tratamento especial. Então, já está ocorrendo essa reunião com os movimentos de moradia para garantir, com esse apoio do incentivo, a permanência dessas famílias na região central da cidade. O Gil, já vou te perguntar, só para não perder o bonde aqui, eu queria perguntar para o Dr. Cláudio Bernardes, do Secov, sobre a importância da outorga zero, para a atração de investimentos aqui no centro de São Paulo. Aí eu acho que foi um ponto delicado nas discussões do projeto. E por que isso? Não, a razão é a seguinte: hoje o centro já tem outorga zero, esta região já tem outorga zero. E com muita dificuldade têm sido empreendidos alguns empreendimentos nessa região. Se você quer realmente estimular, dentro desse pacote um pouco mais global, estabelecendo uma série de condições de contorno para os empreendimentos, o que é um complicador, e ainda cobrar mais uma outorga, aumentando ainda mais o custo de produção e aumentando o custo final da unidade, nesse momento pareceu uma coisa não muito adequada. Eu acho que, nas discussões, houve sensibilidade suficiente da Prefeitura para entender que, nesse momento, isso não era possível. Se colocou um tempo aí, a gente chama aí de um bloco de gelo, que vai derretendo esse benefício ao longo de 5 anos, para que haja a possibilidade de dar esse start dentro de uma condição adequada para poder empreender nesse momento. Senão, a gente ia travar o processo de saída. Muito bem. Sabino, só perguntei para não perder ali, porque a gente estava falando de outorga, né? Achei importante perguntar, já que o Secov estava aqui, por favor. Seria importante complementar que isso estava previsto para a região da Sé. Certo. O projeto ampliou para a República e tem uma parte também próxima da Santa Cecília, que tem esse benefício. E, como a Beth mencionou, 40% vai para a habitação de interesse social, e só em relação a essa região, Sé, República, esse trecho. Os demais têm os percentuais devidamente dimensionados. E uma coisa que é importante mencionar, que desses recursos ainda, 20% vai para próprias estruturas públicas e 5% efetivamente para estimular a questão dos bens tombados.
Muito bem, já está caminhando para o fim desse painel, mas você tinha falado sobre aí umas ideias, né? Então, compartilha com a gente aqui quais são essas ideias para esses imóveis aqui do centro que estão sendo alvo de tudo isso que a gente está falando aqui nesse fórum, Gil. Eu falei, na verdade, sobre dois desafios que a gente precisa enfrentar coletivamente para que seja possível. Bom, importante dizer que, apesar de zeladoria ser fundamental, da gente ter que, enfim, criar novos espaços públicos, aqui, o centro de São Paulo é talvez o metro quadrado que mais se investiu dinheiro no Brasil. É irrigado de infraestrutura e, hoje, para a nossa geração, é o lugar mais legal do Brasil. Então, minha geração não quer construir em frente ao Ibirapuera, quer construir no centro mesmo. Agora, o importante é ter condição para isso, tá certo? Não dá para não ter previsibilidade no momento de aprovar. Hoje se aprova um prédio do zero em São Paulo em 4 meses. Para a gente aprovar os projetos de retrofit, acho que a gente tem um prédio que é tombado, que teve um processo extraordinário, inclusive, com o Compresp, DPH, foi um processo de bastante aprendizado, porque, de fato, a gente tem que defender o patrimônio histórico de São Paulo, que já é limitado e tem que ter essa defesa mesmo. Então, apesar de ter sido dificílimo, foi incrível. A gente demorou 1 ano para aprovar lá e mais 1 ano e meio depois para aprovar o projeto. Quer dizer, só que o problema, se falar que demora 5 anos para aprovar um retrofit, está tudo certo. A gente espera 5 anos, mas não saber fica difícil de fazer conta e a falta de previsibilidade é o que atrapalha a atração de investimento. O segundo ponto, que o prefeito colocou muito bem na fala dele, é a segurança, né? A gente que está todo dia aqui sofre. Nos últimos 2 anos, assim, depois da pandemia, houve uma piora significativa nas ruas aqui do centro. De novo, o centro tem que ser um piloto de coisa boa, não pode ser piloto de crime, como aconteceu aqui nos últimos anos, que a gente viu coisas acontecendo aqui, esse negócio de roubar celular na rua. Ninguém sai com o celular aqui fora do edifício Itália, entendeu? Então, quer dizer, depois esse negócio foi para o Itaim, foi para a Faria Lima, mas começou aqui. O centro tem que ser um piloto de coisa boa e não de coisa ruim. A gente tem que colocar essa energia que a atual gestão está colocando e atacar os problemas mais imediatos. Previsibilidade para aprovação e segurança na calçada. A gente queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados em mais esse painel. Nós temos mais um painel daqui a pouco, vai falar principalmente dos investimentos em entretenimento, cultura, aqui no centro de São Paulo, mas vou agradecer o Pedro. Pedro, daqui a Obrigado, pouco Sabino. está indo no próximo painel. Nós vamos ter a Thaís Freitas de volta. Isso. E agora a gente tem um intervalo, não é isso? Tem um intervalinho, agradecendo aí a todos que participaram desse painel. Intervalo é rapidinho, para quem está aqui, tem um cafezinho. No retorno, o último painel desse fórum, Todos pelo Centro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Pedro, lembrando, só são 15 minutos e na volta, hein, ao final do terceiro painel, tem sorteio, hein? Não vão perder o sorteio. Só para quem estiver aqui, vale. 15 minutinhos.